É com muito prazer e muita honra que nós temos aqui o professor Mauro Romero. Professor Mauro Romero, uma ocasião, eu queria editar um livro lá na UF e ele era o pró-reitor, no Diretor da caso. editora, era o diretor da editora. Então, o diretor da editora me recebeu lá espetacularmente, como ele falou, a gente se sente em casa, né, com o Mauro. E ele falou que se sente em casa aqui também, então está todo mundo em casa, né, Mauro? Aqui é tudo informal, aqui nós estamos realmente dentro das nossas casas e com amigos. Então, com essa amizade e com sabe, é, esse espírito assim de tranquilidade, eu quero receber o Mauro como se estivesse recebendo um amigo em casa. E, Mauro, e a palavra é sua, e você ficou de nos atualizar aí sobre sífilis. Como eu botei ele na chamada, a sífilis vem crescendo no mundo. E vem crescendo no mundo por quê? Né? Porque não está se dando mais atenção à sífilis, como se ela não existisse. Tá? Então, o pessoal se preocupa com AIDS, vou tomar a pílula, o coquetel no dia seguinte, e estou liberado para fazer sexo e tal, e você sabe que isso não é assim, a sífilis está aí para nos falar isso, e os dermatologistas e outros especialistas nos dizem, gente, eu nunca vi tanta sífilis, isso vai dar problema aí para frente, né? Sabemos que a sífilis vai trazer doenças cardiovasculares, neurológicas, complicações crônicas as mais diversas. Então, eu acho que é muito oportuno, já há tempos que eu queria fazer essa de sífilis, trazer o Mauro Romero aqui para falar com a gente. Bom dia, Mauro, a palavra é a sua. Bom dia, Rosati, bom dia, amigos, colegas. É uma satisfação muito, mas muito grande estar aqui entre amigos, estar aqui entre colegas na sua cidade. Falei antes para o colega Rosati a importância que é você falar em casa no sentido que você está na sua cidade com seus colegas, ter esse reconhecimento é um assunto de extrema importância. E, para começar o tema, epidemia silenciosa, eu nem preparei esse slide, porque vai sair um editorial meu num periódico científico. E eu vou dar aqui o spoiler, já que o Rosati abriu essa atividade falando da epidemia silenciosa, deu esse tema, eu vou dizer o título de um editorial assim rápido. De onde a sífilis pode chegar? Vai ser o título. É o título que já vai sair essa semana. Eu estava no carro, estava exatamente no carro, e aí me liga uma colega. Mauro, aqui é a colega X, o meu marido também é médico, e ele pediu para te ligar. Resumo da história. Eu estou com um paciente, um jovem de 20 e poucos anos, está internado no Hospital X, no Rio de Janeiro, com medicina suplementar, e ele está com um linfoma refratário a tudo. Só tem uma saída, que é o transplante heterólogo. E aí, já tinha feito homólogo, já tinha feito... Se eu errei aí agora nesse termo, me perdoe. E fomos buscar, encontramos um doador que é uma irmã. E a irmã foi fazer o exame. E o exame dela deu positivo para sífilis VDRL1 para 254. Eu falei, manda ela vir aqui na UF agora. Eu estou chegando na UF, estou subindo aqui o Valonguinho, pede para ela vir, e aí ligou, a menina foi lá, eu conversei. História, ela não sabia, não tinha tido nenhuma clínica importante, eu pedi para que levasse o parceiro sexual, o parceiro foi,
e também não tinha história, aquela coisa assim, né? bem assintomático. Ele só se lembrava, e a esposa, a irmã desse paciente que estava internado no hospital no Rio de Janeiro, com linfoma, precisando de material da medula dela, ela teve um parto em novembro e não sentiu mais nada, os exames deram negativos, e ele, depois do parto, ele fez uma tatuagem, palavras dele, da história dele, fez tatuagem e notou, sim, no estúdio, que tinham mais outros tatuadores que pegavam as agulhas. Eu nunca fui em estúdio de tatuador, nem nada, não conheço bem. Mas ele notou isso, mas era perto da casa dele, conhecia, e era a única coisa que ele se lembrava. Eu conversei com ele em separado, conversei com ele depois, conversei com ela, tivemos um relacionamento muito bom, e eu falei para a colega, olha, vamos fazer o seguinte, na minha opinião, eu não sei nada disso que você está fazendo aí, mas eu posso te dizer o seguinte, vamos fazer penicilina nela agora, já fiz agora, hoje, vamos repetir, vamos tratar como uma sífilis latente tardia, 3 doses, e você, nesse íntere, colhe material dela, se prepara. Com esse menino internado, você, um dia antes, não tinha nenhuma experiência, nem tenho, né? Você bota penicilina cristalina nele, se não for fazer nenhum mal para o transplante. Se ela tiver algum treponema, a gente pega. Coletei material e pedi do sangue, pedi uma pesquisa de PCR, reação em cadeia por polimerase, no sangue, para saber se ela tinha algum treponema no sangue. Hoje em dia a gente consegue fazer isso. Liguei para o colega do Richer, o Hélio Mangarino, que tem o kit. Aqui em Niterói já tem também, com a Cristina Bittar. Mas, nessa época, eu pedi para ele, e ele fez, deu negativo, e pedi para a colega fazer penicilina no receptor, fiz penicilina na esposa, fiz exame no marido, deu positivo também, com uma história que não era clara, que não tinha lesão. Encurtar a história, nisso se passaram 3 semanas. E, com 3 semanas, preparando, a colega me liga, Mauro, hoje eu tenho uma notícia muito ruim para falar. Eu falei, eu já sei, o menino morreu, sem fazer o transplante. Eu não sei se, quando ela coletou o material da doadora e ela não tivesse VDRL positivo 1/256, se ele teria sobrevivido, mas eu nunca vi essa história na vida, nunca li, procurei, entrei nas internets da vida para procurar um caso similar. Então, esse título, essa palestra de sífilis, uma epidemia silenciosa, é uma verdade muito grande, ela está por aí. Algo acontece no mundo que a gente não sabe bem, mas se passa com um aumento muito grande. Não é um problema exclusivo do Brasil, no mundo inteiro, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, só que eles saem do número 0,01, num coeficiente de 100 mil. Nós saímos num coeficiente de 100 mil de 7, de 10. Então, é um assunto sério, obrigado. E eu não sei mais aonde, né, onde a sífilis pode chegar. Não tem nenhum conflito de interesse, estou aqui pela sociedade, pela Associação Médica, pela UF, e é uma satisfação muito grande. Mais uma vez, obrigado pela confiança, generosidade. E eu sempre digo, falo isso já há algum tempo, palestrar é um ato revolucionário.
Não é revolucionário de pegar em armas, de briga. É revolucionário de se mostrar, de mostrar as suas inquietudes. E assistir é um ato político. Não é político eleitoral, não é político partidário, é político de... Cada um aqui podia estar fazendo outra coisa, caminhando na praia, colega de Friburgo podia estar no cantinho dele, Rosati podia estar lendo um livro, cada um podia estar fazendo outro, e resolveu assistir. Mas o que é mais importante é refletir. Eu vou botar para fora as minhas inquietudes. Sempre fui um sujeito muito inquieto. Sempre gostei de mostrar o meu pensamento, as minhas atitudes. E, mais do que nunca, estamos num momento muito importante para a sociedade mundial, principalmente para os grupos de educação e saúde no geral. Precisamos muito nos mostrar e refletir sobre tudo isso. E é o que eu quero fazer. Quero sensibilizar vocês sem a pretensão de esgotar o tema. Esse é o meu objetivo maior aqui. Provocar vocês, colocar inquietudes para que a gente possa concordar, discordar, mas, sobretudo, conversar. Verdades podem doer no início, mas o reconhecimento de um problema é o primeiro passo para quem realmente quer entender e quer resolver o problema. Então, com isso, eu quero dizer que a gente tem que, cada um, no seu entendimento, na sua área de atuação, tem que mostrar, tem que tentar conversar para dizer que, sim, é possível eliminar a sífilis congênita. A sífilis adquirida, que é uma condição prévia, é muito mais complicado. Mas tratar a tempo uma grávida num pré-natal em Niterói, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sim, é possível. Sífilis é uma doença sinalizadora e, em muitos casos, negligenciada. Esse muitos aqui está, assim, numa generosidade minha muito grande, porque, na verdade, é praticamente 99% negligenciada quando existe sífilis congênita. Hoje vivemos muito isso, nós estamos aí no meio de situações importantes para dizer de pesquisa, de números, de porcentagens de lesões, dinheiro, status, positivo, negativo, mas há algum tempo eu digo que eu procuro enxergar e valorizar pessoas. Eu atendo uma pessoa de cada vez, embora aqui a gente se comunique com muitas pessoas. É importante que esse positivo e negativo seja entendido. E a sífilis é uma das doenças que mais enganam. Poucas doenças enganam tanto como a sífilis. O negativo da sífilis pode estar num período que não deu tempo de fazer a conversão e o indivíduo ser positivo para si. O positivo do exame pode ser um exame negativo, pode ser um falso positivo, uma cardiolipina que deu ali um resultado 1:2, 1:4, e aquilo ali não é verdadeiramente o anticorpo da sífilis, principalmente em algumas situações como gravidez. E, por outro lado, ele pode ter sido tratado, curado, não sabe ao certo, e aí esse positivo é uma cicatriz sorológica. Então, muito cuidado. E hoje, cada vez mais, nós estamos vendo aí os microbiomas, os biomas do mundo, as alterações que acontecem na natureza. Eu, hoje,
tenho mais do que certeza, mais do que pessoas, eu devo me preocupar com os meus vizinhos, com o meu entorno, com a biodiversidade. E até discutir e lançar uma provocação. É o homem o centro de tudo? Será que o homem tem a capacidade de ele, sozinho, fazer uma interferência no mundo inteiro? Será que uma atitude dele não pode alterar seriamente a biodiversidade? Ontem eu estava vindo no carro de Piraí para cá e tinha notícia de que uma onça parda nadando na represa lá de Piraí. Será que todo esse mecanismo nosso de povoamento, de colonização, dessa vivência nossa, de nos aglomerarmos numa tal maneira, será que isso não pode ter interferência? É uma inquietude que eu tenho. Então, eu hoje vejo que eu cuidar da onça, eu cuidar do rato, eu cuidar da barata, eu cuidar de... Será que isso tudo não tem um sentido? E hoje a gente sabe do microbioma intestinal, do microbioma vaginal. Quando você tira uma bactéria e você acaba com um determinado ser que está ali, aquilo pode dar um desequilíbrio muito grande. E a gente vai ter que conviver com tudo isso. DST é isso que está aí. Tem uma população grande, algumas são sexualmente ativas, algumas estão em risco. Nem todo mundo que tem relação sexual está em risco. Algumas estão infectadas, nem sabem que estão. Algumas percebem sinais e sintomas. Ter sinal e sintoma não é a mesma coisa que procurar atendimento. Olha o que eu vou falar. Não quero agredir ninguém, por favor. Por favor. Mas quantos de nós, médicos, com algum sintoma, procura atendimento? Retarda o atendimento. Quantos de nós, com um probleminha aqui, uma falta de ar ali, uma perna que dói aqui, a gente vai imediatamente? Imagina uma população geral. Imagina marcar uma consulta no SUS com regulação. Então, algumas são atendidas. Algumas são corretamente diagnosticadas. Quantos de nós erramos no diagnóstico? Eu erro praticamente todo dia. É só eu atender que eu penso no herpes e é uma outra lesão. Penso no monkeypox e é um herpes. Penso não sei o quê e é uma hipersensibilidade. O que a gente tem é que procurar nos cercar de bom diagnóstico diferencial. Não basta ser diagnosticado, tem que ser corretamente tratado. E mais do que isso, ter as parcerias sexuais atendidas e tratadas. Olha que coisa difícil. Isso daqui é só para DST? Não. Isso daqui é para um monte de doenças. Se eu tenho um indivíduo diabético e eu não trabalho, não atendo a família dele, e ele não comunica, ele fica num ambiente hostil para a doença dele. É uma doença que vem de muito tempo. Já foi escrito em 1530 por Girolamo Fracastoro um poema no qual ele disse sífilis ou doença francesa em latim, porque cada um jogava a culpa no outro. O francês colocava a culpa no espanhol, o espanhol no português, no inglês. O italiano deu esse livro chamado Sífilis Morbus Gallicus, porque o Girolamo fez um poema para castigar um pastor de ovelhas que gostava mais do rei da região do que dos deuses. E os deuses, então, o Apolo deu para ele uma doença que era a clínica da sífilis. Então, foi pela primeira vez em 1530 que aparece a palavra sífilis. Porém, achou-se em 1912
68 crânios num mosteiro medieval, numa caverna no Reino Unido, no qual se estudou esses crânios e se datou por radiocarbono, no qual tinha DNA ainda, de treponema pálido, e a datação era de 1200 a 1400, ou seja, antes de Colombo, porque no momento a Europa começou a botar a culpa em Cristóvão Colombo, que levou a sífilis para a Europa. Então, é uma doença que já tinha muito tempo, e eu vou dar um passeio rápido pelo mundo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Verde, 2019. Olha como sífilis em mulher aumentou absurdamente. Homem que faz sexo com homem é o maior contingente nos Estados Unidos, mas a mulher, a partir de 2019, deu um salto muito grande. Era homem, homem que faz sexo com mulher, e agora é a mulher já com um nível muito grande. O que isso desdobra? Desdobra em sífilis congênita. Mais mulher com sífilis, mais mulher grávida com sífilis. Olha a coluna laranja, como 2016, 17, 18, 19, 20, pandemia, 20. Foi. Foi, no slide verde. Vamos ver se vai passar. Deixa assim, só passa eles. Passou? Passou. Então tá. Pode seguir. Olha só, pessoal, perdão aí. Eu não sei se é o computador que está precisando de alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar direto, sem animação. Vou perder aqui alguma coisa, mas a gente termina o papo. Eu já falei isso. Estava falando eu acho que já falei do Girolamo Fracastoro, já falei dos 68 crânios medievais, certo ou errado? Certo. Alguns dados da sífilis, se vocês observarem aqui, muito dados nos Estados Unidos, de 2016, que a mulher era sempre o menos prevalente, já passou a ser o segundo mais prevalente. E olhem na coluna laranja, como aumentam os casos de sífilis congênita. 2020, pandemia, e agora 2021, lá nos Estados Unidos, a coisa ficou um número muito grande, alarmante até em 2022. O que chama a atenção é que esses dados, efetivamente, algo acontece também com a sífilis no mundo, que há um aumento maior. Tanto que estão vendo aqui agora o slide azul, sífilis increasing em Estados Unidos, eles surgem com um trabalho muito grande, que é de comissões para identificar oportunidades perdidas. Porque quando tem sífilis congênita, tem um problema sério no pré-natal, salvo se a mulher contraiu sífilis com 39 semanas. Fora isso, o pré-natal foi mal feito. Estão vendo aqui as colunas de sífilis congênita e mortes nos Estados Unidos? Estão vendo isso? Sim? O slide está passando? Sim, passando. Perfeito. Então, nos Estados Unidos, em 2021, gravem todos os Estados Unidos, com uma população quase que 50% maior do que o Brasil, tendo 166 mortes por sífilis congênita. Vejam que monkeypox no Brasil, até hoje, morreram 2 ou 3 casos. Esses dados dos Estados Unidos, um ano só, 166 casos de morte. Vejam os números na Austrália,
como também há um aumento grande a partir de 2014, 2015, 2019, 2021. Vejam os números como aumentaram também na Austrália. E aqui, uma vergonha brasileira, que a gente tem que definir se a gente mostra isso seriamente ou fica contando casos. Vejam o número, a coluna azul, sífilis adquirida, laranja gestante e vermelho sífilis congênita. Quero dizer que essa taxa de 2019, 8,2 por 1.000 nascidos vivos, significa 16 vezes maior do que a meta, que seria meio caso por 1.000 nascidos vivos. E uma coisa que deixa a gente mais confuso ainda. Só no estado do Rio de Janeiro, esse dado é cedido para mim pela Secretaria Municipal, 6.233. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Todos os Estados Unidos, todos os estados tiveram como número 2.200 casos de sífilis congênita, com 166 mortes. Só no Rio de Janeiro, 6.233, com 282 mortes. Ou seja, como é que a gente convive num estado com 282 mortes por sífilis congênita e isso não aparece? Como é que a gente convive em Niterói com mais de 40 casos, 50 casos de sífilis congênita por ano, com mais de 4 óbitos, e a gente não tem nenhuma indignação? Então, isso tem que, de alguma maneira, gerar outros compromissos. E eu perguntei às meninas, eu chamo de as meninas da Secretaria de Estado, de onde você tira esse dado que não aparece nos relatórios? Maurinho, eu tiro daqui, resposta delas, dizendo de onde tiro os casos. Então, é uma situação importante e esse estudo mostra como a sífilis nos engana. Esse estudo mostra, por exemplo, que paciente com sífilis primária, que seria cancro duro, encontra-se sangue no sangue periférico, treponema, encontra-se treponema no orofaringe, encontra-se treponema no ânus, na urina, ou seja, o indivíduo com um cancro duro, se você procurar no ânus dele, você encontra. Então, a sífilis é realmente uma doença desafiadora. E no Brasil, esses dados significam isso. Sífilis congênita é uma situação onde não teve tratamento 30 dias antes do parto. Então, a sífilis ainda me dá uma possibilidade. Se a mulher for tratada com 28 semanas, há uma possibilidade remotíssima de ter sífilis congênita. Porém, se ela for tratada com 36 semanas, será sífilis congênita. E olha que coisa interessante ocorre ainda hoje no Brasil, um caso desse, que custa, em 2020, mais de 10 mil no SUS. Isso a gente vê. Não tem um dia que eu vá em Saracuruna, por exemplo, que não tenho uma criança internada tomando penicilina. Se alguém daqui está duvidando, telefona agora para alguém do Azevedo Lima para ver se não tem paciente lá com sífilis congênita. Então, é uma situação que a tendência é aumentar também, porque nós estamos vivendo mais, o nível de atividade sexual é alto e não tem vacinas. Então,
tem que ser trabalhado no processo de educação e saúde e acreditar que sífilis está no nosso meio. Nós temos diagnóstico desde 1900. Nós temos penicilina desde a década de 40. E esse dado aqui é para mostrar que uma gestante com 37 semanas que foi diagnosticada e tratada, que teve a sua parceria sexual e tratada, a resposta certa é, independente de qualquer resultado, vai ter que ter tratamento. Ou seja, não basta tratar, tem que tratar no momento, pelo menos 30 dias antes do parto. E esse dado aqui é para nos mostrar como a sífilis pode ser agressiva. Essa gestante tinha 37 semanas, nasceu com 40 semanas. Está claro? Então, nasceu dentro do prazo de 30 dias. Porém, meus amigos, olhem qual era o quadro. Era uma paciente que foi encaminhada para tratar candidíase, cheia de lesões na pele, cheia de lesões no corpo, ou seja, treponema no sangue, e o pessoal correndo atrás do FTABS. Se esse papo nosso servir para algumas coisas, uma delas é: esqueçam FTABS e GM, não tem nenhuma função. Se eu sou diretor da Unimed, e já falei isso para o Benito, já falei isso para a Valéria, não pode ter FTABS e GM para grávida, nem para diagnóstico de sífilis, porque não acresce. É um exame que eu não sei da onde tiraram esse exame. FTABS e GM não tem função. IgM pode ter função para rubéola, toxoplasma, isso e aquilo. Para sífilis é um consumo, por quê? Porque o IgM pode estar negativo e é sífilis. E o IgM pode estar positivo e não é sífilis. Então, é um dado que deveria ter aqui uma aula só disso. E olha a arte que a sífilis nos impõe. Isso é um quadro, Olhos sobre Tela, de Edvard Munch. O que Edvard Munch deve ter passado para pintar uma mãe humilde, uma mãe chique em preto e branco, mas com o neném já cadáver, e uma mãe fina, delicada. Olha a posição dos dedos dela, o chapéu, a roupa, com um filho moribundo chamado A Herança. A mãe passou sífilis para o filho sem tratamento. Esse é um quadro de Edvard Munch, mostrando para nós qual a diferença desse filho moribundo para essa criança que nasceu de uma consulta, de um pré-natal com 7 consultas. E essa foto foi me mandada por um colega no 18 de outubro de 2021. Maurinho, como é que eu explico isso? E eu falei para ele: má qualidade do pré-natal. Essa criança estava na barriga da mãe com sífilis e não foi tratada. Então, sem meias palavras, direto ao ponto. Sífilis congênita é má qualidade de pré-natal. E olha a caderneta dessa criança, o cartão de pré-natal da mãe. Nada escrito e cá em cima tem sífilis positiva sem tratamento. Como é que explica isso? Como é que ninguém faz nada com isso? Como é que a vigilância epidemiológica não vai atrás desse pré-natal, desse posto? E nós fizemos um quadro que está no muro do metrô do Maracanã, com uma ideia minha para um grafiteiro de rua, para um artista de rua, que botou a mulher do Munch,
o filho moribundo do Monk, mas nós introduzimos um parceiro aqui que não sabe, que não está entendendo, e o profissional de saúde que está de lado, meio de costa. Então, essa é a arte de rua que o Brasil tem, que o Rio de Janeiro tem. Esse cartaz, pessoal, acreditem, é do CDC. O CDC faz um cartaz para a população americana. Protect yourself and your baby, da sífilis, para a mãe. A mãe, converse com o seu médico. A mãe, pergunte ao seu médico sobre teste. A mãe, discuta. Será que é a gestante sozinha que tem que falar com o médico? E eu digo aqui, né, no slide que entraria dando animações, o prestador não deve provocar a conversa com a mãe, o prestador não deve provocar o teste, o tratamento, é a mãe que sozinha deve falar, é um dado. Eu mandei essa minha ressalva para o CDC, não tive resposta. Sífilis congênita, amigo, é um elefante na sala. Nós temos um elefante em Niterói e ninguém vê. Ou vê e não fala nada. Niterói não é um município de Baixada Fluminense sem rede de esgoto. 60% da população de Niterói tem plano de saúde. E sífilis em Niterói é uma calamidade. Sífilis no Rio de Janeiro é um problema seríssimo. Em São Paulo, em Recife, em Saracuruna. A gente tem que se revoltar. Então, nós precisamos debater. Claro que devemos entender. Sífilis não é uma doença simples. Sífilis deve entrar no diagnóstico de inúmeras doenças. Muito cuidado com essas sorologias, muito cuidado com o que eu coloco aqui. Retirem do diagnóstico FTA-BS-GM. Não tem função. Peçam só FTA, ponto, como uma reação treponêmica. Exigido pré-natal. Exigido pré-natal. Caderneta do pré-natal anotada com letra legível, e o obstetra. Uma vez eu estava atendendo, vendo numa cidade, e coloquei a mulher grávida, internou com treponema, com sífilis, bebê, e eu falei, mas o marido, o parceiro, sei lá quem está aí na enfermaria visitando o neném. Mauro, a gente não pode atender o marido porque nós estamos numa maternidade. Como assim? Não, Mauro, eu sou obstetra. Como assim? A maternidade com o pai, com o marido, com o parceiro, dentro da enfermaria, o neném tomando penicilina cristalina na veia, a mulher com sífilis, e você não pode fazer o exame do marido? Como assim? Como assim? Na hora do serviço privado, você pode falar com o marido e receber o dinheiro dele. Mas na hora que ele está com sífilis, você não pode atender, você não pode falar com ele, você não pode conversar com ele. Onde está escrito que o ginecologista não pode conversar e falar e pedir um exame para o parceiro sexual? Onde está escrito isso? Ah, mas eu não sei fazer tudo. Ok, eu entendo. Eu não sei muitas coisas da medicina. Cada vez mais sei menos. Mas conversar com a parceria sexual, presente na sala, pedir um exame dele, isso nós devemos. Sabe por quê? Porque sífilis é uma doença sinalizadora. Se existe sífilis, tem problema sério de saúde pública e anamnese e interpretação dos resultados. Mais do que conhecimento, o que falta de conhecimento da sífilis, amigos, colegas? Diz para mim. Sabemos tudo de sífilis. Nós temos VDRL, RPR, quimiluminescência, FTA. Nós temos penicilina. Falta ter o quê? Atitude, habilidade, e isso é que nós estamos buscando.
trabalhamos e fizemos um projeto, e o deputado que fez, porque um projeto só pode trabalhar com o deputado, foi o nosso colega Chico D'Angelo, que em 2004, na Associação Médica Fluminense, nós iniciamos um documento, 2004, nós iniciamos um documento na Associação Médica para fazer um combate maior à sífilis. O Chico D'Angelo pegou a ideia, tramitou, em 2017, criou-se no Brasil o Dia Nacional de Combate à Sífilis, e eu estou tendo essa experiência maravilhosa. Obrigado aos colegas por abrir esse espaço, porque o Dia Nacional de Combate à Sífilis é no 3º sábado de outubro. E daí nós estamos trabalhando, peço ajuda, para o Dia Mundial. Não para ter um Dia Mundial que foi criado em Niterói, nada disso. Foi para mostrar o elefante, porque quando tem uma comemoração, entre aspas, essa comemoração, quando tem uma apresentação do problema no Brasil e no mundo, e hoje muitos municípios já fazem esse trabalho no 3º sábado, a gente pode conseguir que o mundo nos dê valor. Fizemos o abaixo-assinado. A dancinha da cachorrinha, não sei se vocês conhecem, a dancinha da cachorrinha, tem 10, 20 milhões de likes. O nosso abaixo-assinado não tem 1.500 assinaturas. Sim, é possível eliminar. E eliminar a sífilis é meio caso. Niterói pode ter 4 a 5 casos de sífilis congênita por ano para nós comemorarmos. Mas Niterói não pode ter 40. Está claro? Com responsabilidade dos profissionais e dos gestores. O gestor, ele não entrou para ser gestor por obrigação. Não estamos numa ditadura. Ele quer ser um gestor porque ele quer ser um gestor. Então, ele tem que ser responsabilizado pelos acertos e pelos erros. E aqui também uma outra indignação minha é fome extrema. É um outro problema sério. Então, nós temos reuniões, eu vou em reunião de comitê, que a gente vê a inicial da mãe, vê a data do parto, vê o nome da maternidade, vê o exame, mas a gente não vê quem atendeu a paciente. A gente não sabe qual foi o posto que foi atendido. E aí, como é que eu vou fazer a vigilância? Eu estava preparando uma aula no outro dia e passei em frente ao Plaza e encontrei 8 profissionais de guarda na porta do Plaza, todos eles de costa. Isso aqui são guardas municipais. Isso é uma determinação do gestor. O gestor botou na frente do Plaza 8 guardas municipais. Quantos profissionais a Secretaria de Saúde tem para fazer a vigilância de monkeypox, hepatite, covid, tuberculose e sífilis congênita? Telefone agora lá para a Secretaria. Quantos profissionais tem? Não tem carro. Tem posto de saúde que não tem telefone. Como é que nós vamos fazer a vigilância? Se sífilis congênita, eu tenho que ir na vigilância. E aí, nós criamos, com a ajuda de um professor da UF do Direito, nós entramos no Ministério Público contra o prefeito e contra o secretário de Saúde em 2021. Existe um processo no Ministério Público exigindo explicações e, mais do que explicações, atuação firme para que diminua de 40 para 4. Eliminar, acabar, erradicar não vamos, eliminar podemos. Então, essa é a nossa luta, e vejam o que eu encontrei
no município do Paraná, chamado Prudentópolis, uma gestante entrou na justiça porque fez pré-natal e, durante o pré-natal, não foi tratada e o bebê nasceu com sífilis congênito. Ela entrou na justiça e a justiça de Prudentópolis deu ganho de causa e fez a prefeitura pedir desculpa e pagar uma indenização. Por quê? Porque ela tinha sífilis e fez 8 consultas do pré-natal e não foi diagnosticada nem tratada. Vai se essa moda pega no Rio de Janeiro com 6.000 casos. Vai se essa moda pega no Brasil com 25.000 casos de sífilis congênita. Mauro. Vou acabar. Mauro, oi. Não, sabe o que é? É porque nós, infelizmente, eu sei que nós tivemos problemas técnicos, né? Mas nós temos... A palestra está sensacional. Você está com a veemência da indignação, o que eu acho que é excelente. Agora, a gente tem um horário que a gente vai ter que cumprir, porque pela extensão do assunto, nós vamos ter que fazer outro desse aqui. Porque os dados que você está trazendo para a gente são chocantes demais. Eu sabia que o problema era grande, mas você está trazendo um caso mostrando um problema muito maior do que eu, pelo menos, imaginava. É um grande... Entendeu? Rosati, então, eu vou pedir encarecidamente, Mauro, porque esse assunto aqui a gente fica a semana toda, né? 2 minutos. Então, tá bom, tudo bem. Aí eu passo a palavra para a Zelina lembrar também da sua exposição lá na Associação Médica. Da nossa. Obrigado, Mauro. Mas, olha, da nossa. E esse assunto vai ter que continuar no que vem. Nós vamos fazer uma programação aí, tá? Sim. Então, para finalizar... Eu sugiro não só o ano que vem, mas antes do ano que vem. Sim. Esse é o desafio nosso. Nós fizemos uma exposição, amigos, que era para ser prêmio internacional no Paço Imperial, que logo no início o Rosati falou. Tem esse link aqui, é uma exposição, foi uma exposição financiada pelo Ministério da Saúde, com participação da Sociedade Médica, que foi e tem um tour virtual. Eu passo depois o dado. E agora, sábado agora, nós estamos fazendo uma releitura da exposição, que vai ser inaugurada sábado, no Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, 18 horas, com arte, com cultura, com música. Vamos apresentar uma música de Vinícius de Moraes, no qual ele apresenta para nós a sífilis, num esforço enorme da Associação Médica, da SOMERGE, da Zelina, do CREMERGE entrando na luta, do Sindicato dos Hospitais. Olha, uma coisa maravilhosa, nós vamos entrar realmente para mostrar a importância da sífilis e a necessidade de Niterói, o ano que vem. Eu desafio o prefeito, eu desafio o secretário de Saúde a nos solicitar que entre na vigilância. Eu entro na vigilância, eu tenho emprego público, não preciso de salário, sou pago pelo governo federal para fazer a vigilância, de ir em cada posto que teve atendimento de uma mulher de Niterói com sífilis congênita. Está lançado o desafio. Amanhã eu entro no Azevedo Lima. Eu tento, amigos, há anos tentar fazer a vigilância do Azevedo Lima e eles não deixam. Por quê? Porque a gente vai ter que descobrir quem fez o pré-natal, por que não tratou, por que atrasou, por que a penicilina não entrou em tempo hábil. Isso daí nós vamos falar. O ideal é tratar até 28 semanas, e nós podemos ter isso, e sem manifestação da nossa classe, sem engajamento da imprensa também, a gente não chega lá. E, sobretudo, dizer que descobrir
O DNA do Neandertal é maravilhoso e mostra a importância da gente ter uma amplitude do conhecimento. Porém, imaginar que sífilis congênita é doença de pobre, é doença de quem está saindo com todo mundo, é doença de quem sai por aí tendo 10, 20 relações e não quer se tratar, é um engano. Sífilis está no meio de nós, não tem um colega de consultório hoje que não veja, não tem um hospital privado chique, seja Einstein, seja Sírio-Libanês, seja o DOR mais famoso, que não tenha caso. E pior, a rede privada, eu tenho até dúvidas se elas notificam. Então, doença simples, velha, braços pequenos também dão grandes abraços. Obrigado e perdão pela essa minha dificuldade inicial de não ter compartilhado no momento certo. Um beijo, obrigado. E sábado lá, Zelina vai fazer agora o grande convite. Isso. Eu vou passar a palavra para a Zelina. Eu, infelizmente, não vou poder abrir a discussão por causa do adiantar da hora. Eu falei ano que vem, não que o assunto não seja momentoso, não merecesse uma continuação ainda nesse ano. É que nesse ano, o ano já está praticamente terminado, né? Nós já temos programação outubro e novembro pronta, e eu acho que a sequência desse assunto, tão magnificamente introduzido aqui pelo Mauro Diniz, vai ter continuidade na exposição lá na Associação Médica, essa exposição idealizada pelo Mauro. Eu vou repetir, com a veemência da indignação, né, de tudo isso que ele mostrou aí, que é uma coisa chocante, né? E então, Mauro, mais uma vez, muito obrigado. E eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, porque sem vocês não existe o Departamento de Clínica Médica, não existe nada que a gente possa ter ânimo para fazer. Então, vocês são a alma disso aqui, tá? E eu queria, então, passar a palavra para a Zelina para ela encerrar, porque a gente sempre faz uma força grande para terminar no horário, porque é um assunto que dá para continuar a manhã inteira e ainda faltar muita coisa para ser falada. Mauro, mais uma vez, obrigado mesmo, hein? Realmente foi excelente. Um bom dia a todos. Mauro, muito obrigada, Mauro. Você sabe que eu acho você magnífico. E não vou estender aqui nos elogios, porque isso aí eu acho que seria um pleonasmo, cada repetição. Mas, veja bem, eu quero convidar todos. Para sábado é a abertura da exposição, está marcada 18 horas na MF. Essa exposição vai ficar por um período, com certeza, foi muito bonita lá no Paço Imperial. A gente não tem o mesmo espaço, mas o Mauro está fazendo de tudo, a Associação Médica também está tentando ajudar ao Mauro para ele tentar reproduzir parte dessa exposição. Então, eu agradeço a presença de todos hoje e queria muito contar com essa presença no dia da abertura e depois também para levar outras pessoas, fazer outros convites. Vamos tentar acionar escolas. O Mauro, eu já tive um professor, dono de uma escola aqui em Niterói, que está interessado em levar um grupo de alunos lá, depois para fazer visita. Então, vamos expandir essa nossa ideia. E, realmente, é um absurdo a gente ter o número de sífilis congênita. Eu nunca vi isso diminuir, porque, às vezes, as pessoas dizem, está voltando. Não está voltando, eu nunca vi isso acabar. Desde o meu trabalho, me lembro, na UF, isso estava fazendo a cadeira de pediatria, lá, a especialização em pediatria, e apresentamos um trabalho, sífilis congênita, incompatível com a vida ou com a sobrevida. Era uma criança com uma pneumonite, né? Uma pneumonia por sífilis. E eu estou vendo que isso continua até hoje. Então, é muito válido esse esforço, e vamos ver, Mauro, se a gente consegue mais adeptos para esse trabalho aqui em Niterói. Então, um bom dia a todos vocês, muito obrigada.
e vamos aguardá-los lá no dia 15, se Deus quiser. Obrigado a todos, obrigado, Zelina. Muito obrigado, Mauro Romero. Estamos juntos aí lá na exposição.